Ei, gente! Explicar a vocês como que funciona a terapia de grupo com abordagem psicanalítica. Uma análise, para ela se constituir, para acontecer uma análise, tem que ter acesso ao inconsciente, porque a psicanálise é aquela que se constitui através do entrar em contato com o inconsciente da pessoa. É assim que se constitui um psicanalista. Então, uma abordagem centrada na pessoa não é psicanálise. Uma terapia comportamental cognitiva não é psicanálise. O psicólogo Gestalt não é psicanálise. O psicólogo que faz fenomenologia não é psicanálise. O psicólogo que faz só terapia comportamental não é psicanálise. Para a psicanálise acontecer, o único profissional que é habilitado para poder resgatar junto com analisando o inconsciente é o psicanalista, porque ele estuda as teorias freudianas e contemporâneas de Freud e com isso ele aprende a entender sobre essa teoria psicanalítica e pode ajudar o paciente a entrar em contato com o inconsciente dele, que o inconsciente dele, por mais que tenha sido recalcado lá no passado, ele é presente, porque ele é atemporal, ele não tem lógica, ele não funciona pelo princípio da realidade, ele funciona pelo princípio do prazer. O inconsciente funciona pelos desejos do id, os desejos pulsionais e os desejos instintivos. Dentro do inconsciente não tem nada em contato com a realidade, só está em contato com o princípio do prazer. Ele funciona pelo processo primário e não pelo processo secundário. Isso é um pouco da teoria que constitui o psicanalista. Agora, para você entender como que acontece uma psicoterapia de grupo com abordagem psicanalítica, eu tenho alguns livros lá no meu consultório que são de psicoterapias grupais com abordagens psicanalíticas. Mas aí hoje eu não me recordo para falar, são vários livros que eu tenho e com isso eu posso ir ajudando as pessoas de uma forma de sala do espelho, que não é sala do espelho. O psicólogo, às vezes, ele vê o outro atender lá e ele fica do lado de cada sala do espelho. Mas um grupo de terapia é excelente porque eu trabalho com uma teoria e uma técnica que chama da Vera Lengrube, efeito mesa de bilhar. O que é o efeito mesa de bilhar? Você está trabalhando uma pessoa analiticamente, porque eu trabalho analiticamente, devolvendo as questões para ela, fazendo ela entrar em contato com o inconsciente dela, e todos os outros que estão na sala de terapia, eles estão vendo e com isso ele está aprendendo a se tornar psicanalista. Os grupos de terapia, eles têm que ser coesos, eles têm que ter um objetivo comum e tem que ter a coesão grupal. Para funcionar um grupo, ele tem que ter o mesmo objetivo, ele tem que ter a mesma similaridade, ele tem que ter a mesma universalidade. São 10 tópicos que fazem o grupo funcionar. Não adianta você botar pessoas diferentes para fazer terapia, porque não funciona. Uma das terapias que funcionam mais de grupo são os anônimos, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, dependente de amor e sexo, que é o DASA. Então, eles têm um objetivo comum. Por exemplo, os narcóticos anônimos, eles trabalham com pessoas que são compulsivas por drogas ilícitas ou lícitas. Os alcoolistas anônimos não são narcóticos anônimos. Tem um grupo específico deles, que é o AA. Então, tem o NA, tem o AA, tem o que compram demais anônimo. Então, esses grupos, o que eles têm de coesão grupal? O que eles têm de universalidade? A mesma questão psíquica. E lá no Instituto Cássia Rodrigues tem os grupos de terapias com abordagem psicanalítica que você pode, a partir do momento de se resolver, você também vai aprendendo a ser psicanalista. Aí você já deve estar falando, nossa, mas você não fica exposto quando você está tendo que contar suas coisas para todo mundo ouvir? Aí como que eu começo os grupos de terapia? Eu peço a todo mundo para contar a vida dela naquelas questões que ela lembra, que são as mais que machucam ela. Então cada um escreve uma carta livre de contando a vida dela. E aí, se por exemplo ela ter sofrido um abuso, ela ter sofrido uma morte, ela ter sofrido os pais, então eu sei as perguntas que eu vou fazer, que o outro do grupo não vai saber, que ela sofreu um abuso, que ela foi espancada pelo marido, que ela foi, ou o marido teve um amante no casamento. São
as questões, as demandas que trazem as pessoas para a terapia. Então, eu sabendo, eu posso fazer as perguntas-chaves, porque o psicanalista se constitui com perguntas. Você faz perguntas-chaves para poder a pessoa entrar em contato com aquele inconsciente que está recalcado, aquele inconsciente que ela faz uma força absurda para ela não voltar, a dor não voltar, mas ela volta. E ela volta como? Pelos sonhos. Todos os sonhos são entrada real para o psiquismo. Quem entender o que é sonhos, interpretações de sonhos, vai no meu canal de YouTube, assiste um vídeo que está com mais de 500 visualizações, que é o vídeo de uma aula que eu ministrei. É através desse vídeo que meu filho, Lorenzo, Lolo do iPhone, mandou eu criar o canal de YouTube, que aí eu postei uma aula, deu bastante visualizações, ele falou: mãe, cria o canal de YouTube, porque você é boa dando aula, então cria, vai ensinando aos outros. Foi através dele que eu criei. Foi através do Lorenzo também que eu rompi uma sociedade há 19 anos atrás e me constituí sozinha. E hoje o Lorenzo, ele vende celular aqui no Instagram. Ele vende celular, é o Lolo do iPhone. Ele tem celular, tem tudo da Apple, ele tem celular, iPod, tem Mac, tem tudo que vocês possam imaginar, iPod. E ele é um cara assim, que ele é advogado, ele é o advogado do Instituto Cássia Rodrigues, mas ele também é um cara que é muito comerciante. Nós somos uma família comerciante. Meu pai era comerciante, minha mãe é comerciante, então eu aprendi a ser comerciante, eu ensinei ele, lembra? O superego é o superego dos pais. Então os valores que ele tem são os valores passados por mim. Eu criei ele sem o pai, né? Que eu separei, o pai dele tinha 2 anos, o pai só foi pai de férias. Então os valores do Lorenzo são constituídos pelos meus valores. E é assim que acontece. Não adianta você achar que seu filho é diferente de você. Se seu filho te dá trabalho, pode ser que você também dá trabalho para os outros. É uma autorreflexão que a gente tem que fazer. E muitas pessoas chegam no meu consultório sempre falando: é o meu ex-marido que é o problema, é minha ex-esposa que é o problema, é o meu gestor que é o problema, ou é minha mãe o problema, ou meu pai. Gente, eu acabei de fazer um vídeo lá no canal de YouTube, que eu fui em casa almoçar e fiz um vídeo no canal de YouTube lidando com pessoas difíceis. A pessoa difícil te incomoda porque você tem dificuldade. Ela tá fazendo o que é dela, que ser difícil. Você que não pode se irritar. Então, as psicoterapias de grupo são essas demandas que as pessoas chegam. As pessoas chegam com as demandas que é muito mais interna do que externa. Só que as pessoas não conseguem ver que é ela que se incomoda com aquela questão. É ela que se angustia com aquela questão. É ela que está sofrendo transtorno de personalidade ansiosa ou depressiva ou compulsiva. Então, assim, muitas pessoas chegam achando que eu vou dar uma fórmula mágica primeiro. E outras coisas também. Como a psicanálise se constitui pelo tripé psicanalítico, aqui no Instagram, a Kenia Adriele fez um post falando sobre o tripé que constitui a psicanálise. Não existe psicanalista se não existir análise, paciente, piloto e a supervisão. Não é só a teoria, não é só estudar esse modelo acadêmico que a gente está tão acostumado de só sentar, estudar e se constituir com um profissional. Não. A psicanálise não se constitui assim. A psicanálise se constitui de você estudar, de você aprender a obra do Freud, você aprender sobre as teorias do Freud, você entender as tópicas do Freud, entender a livre associação de ideias, entender. E aí, outra coisa também, um dos pilares da psicanálise é a livre associação de ideias. Como que acontece a livre associação de ideias lá na terapia de grupo, se não está só o analisando e o analista, não está essa dupla de analisando e analista? Às vezes, essa livre associação de ideias acontece quando um fio que eu estou trabalhando com outra pessoa, a própria pessoa começa a perceber as questões dela. E quando ela começa a perceber as questões dela, ela mesma vai ter necessidade de começar a falar de uma forma livre. E eu vou poder conduzir, porque muitas das vezes saem muitas coisas. É aquela emaranhada, aquela sarja do emaranhado que está em cima da pessoa, e o psicanalista vai lá, ele é aquele que puxa o fiozinho, e a pessoa, na hora que puxa o fio, desmonta todo o emaranhado que está dentro da cabecinha da pessoa, lá dentro do inconsciente da pessoa. Ser psicanalista é fantástico, mas ao mesmo tempo é muito sério. Hoje, cada vez mais eu ando preocupada com tantas escolas que formam psicanalista de qualquer jeito. É óbvio que eu sei que não vai se constituir, é óbvio que eu sei que ele não vai ter paciente, mas assim, a pessoa tem que entender que não é sair por aí achando que vai atender os outros só porque você gosta de ouvir.
Muitas das pessoas gostam de ouvir porque ela gosta de se alimentar com o problema dos outros. E não é só gostar de ouvir. O psicanalista não é aquele que só gosta de ouvir. O psicanalista é aquele que é apaixonado para poder resgatar, junto com analisando, o inconsciente dele. Porque o objeto de análise é o inconsciente. É os xistes, são os xistes, né? Desculpa. São os atos falhos de linguagem. Então, todas as vezes que eu faço um live, o live que eu faço, esse ao vivo que eu faço, todas as vezes que eu faço um live, meu intuito é, tô dirigindo, tô de bobeira, porque dirigir para mim é uma bobeira. Vamos conversar com o povo, vamos explicar um pouquinho ao povo. E uma das coisas que eu acho mais fantástico é quando eu recebo os retornos, vocês mandam os retornos lá pro 2799-505-1960, aí a Raquel me repassa alguns. E quando ela repassa e fala, Cássia, as pessoas estão mudando só em ouvir seus lives. As pessoas estão mudando só em você dedicar esse pouco tempo que você dedica para poder ajudar as pessoas ensinando alguma coisa. Se você tem uma graduação, se você tem vontade de mudar a sua área, de se tornar psicanalista, eu sugiro você continuar na sua área, fazer o que eu fiz. Eu era economista e comecei a estudar. Eu não larguei uma profissão e fui para outra. Eu simplesmente fui vendo que a partir do momento que aquilo era tão fácil para mim, foi tão fácil entrar em contato com as minhas mazelas, com os meus sintomas, entender que aquelas três pneumonias que eu tive com Lourenço até 2 anos de idade, na verdade essas doenças das vias aéreas falavam muito mais de mim do que uma gripe, um resfriado ou não dar conta de alguma coisa, porque a doença sempre é um desviar de um sintoma psíquico para o corpo. Sempre, todas as vezes que nós adoecemos, a doença nasce primeiro no cérebro, no sistema límbico. Ela nasce primeiro no sistema límbico, no psiquismo. Ela nasce primeiro no inconsciente para depois lesionar sua pele, ou seu corpo, ou sua garganta, ou seu pulmão. E por isso que a tese minha de doutorado, eu estou estudando Davi Moldavsky. Eu estou estudando esse método ADL, quando ele constitui que as fases psicossexuais, elas são divididas em 7. Quais são as 7? O Freud falou 3. A primeira é a intrapsíquica. A primeira, aquela que acontece de 0 a 40 dias de vida. Vocês já pararam para pensar que de 0 a 40 dias de vida você pode ficar fixado e as doenças autoimunes, elas estão aí? De 0 a 40 dias de vida. Você já parou para pensar o que você ter 40 anos, tem a fibromialgia, uma lúpus, uma psoríase, que a minha tese de doutorado é psoríase, tem uma vitiligo, você ter doença de Joray, você ter uma esclerose múltipla, você ter tantas doenças autoimunes que não vou conseguir lembrar todas, e de repente você está preso emocionalmente, você está fixado até 40 dias de vida. Você já parou para pensar o que é isso? Você já parou para pensar um ser humano? Quantas mulheres eu atendo com fibromialgia, com psoríase? Muitas mulheres estão com psoríase, hoje até homens estão com psoríase. Psoríase é algo extremamente emocional, e você está fixado até 40 dias de vida. Quando eu comecei a fazer esse doutorado na Argentina, em janeiro eu estou indo de novo, ficar lá 25 dias, de novo estudando. No terceiro período do doutorado, meu plano já foi aprovado, agora eu espero que o projeto seja aprovado. Eu agradeço muito a ter conhecido o doutor Alexandre dos Santos em janeiro. Agora em janeiro fez 1 ano. Esse rapaz que eu conheci lá e se tornou meu amigo, se tornou esse cara que me dá força para voltar para o doutorado, porque ele já está concluindo o doutorado dele lá na Argentina. É complexo, porque você sai da sua casa, você fica 25 dias fora da sua casa, estudando num idioma diferente, é espanhol. Eu já fui casada com um argentino, o pai do meu filho é argentino, mas mesmo assim é cansativo, você fica muito cansado, não é igual todo dia você ir lá estudar e voltar para sua casa, você volta pro hotel. Graças a Deus pela vida do meu marido, que ele tá me acompanhando. Ele foi em janeiro, ele foi em julho, ele vai de novo agora comigo, ele vai em julho de novo. Esse ano que chega é o ano do casamento do meu filho, então é um ano, por mais que seja maravilhoso meu filho casar, é um estresse, porque é o nível de estresse do casamento, muitas coisas acontecem, fazendo doutorado, fazendo essa pós em neurociência, assim, eu realmente nem sei como que eu consigo fazer essas coisas. Aqui no Brasil as pessoas fazem o doutorado, elas param de trabalhar. Eu não, eu aumentei minha carga, aumentei com as aulas online. Por quê? Por que você faz isso, doutora Cássia? Porque trabalhar
e amar a Cássia. É uma das coisas que mais me dão prazer na vida. Porque eu só dou conta de amar as pessoas, ajudar as pessoas a saírem do sintoma, porque eu amo o meu trabalho e eu amo a mim. E eu fiz um post que eu falei, às vezes a gente tem que ser egoísta. Mas egoísta só para chamar atenção. Egoísta de qual sentido? Naquilo que você está no avião, acontece qualquer coisa, você tem que primeiro botar máscara em você, para depois você ajudar o outro. Então você só dá conta de ajudar o outro quando primeiro você já ajudou. E isso não é nada mais, nada menos do que Freud falou. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos ter essa força de nos ajudar. É fácil? Não é fácil para ninguém. É difícil para todo mundo, só que nós precisamos ter essa força. E aí eu vejo que nós estamos vivendo esse mundo que as pessoas não estão suportando nada. Eu tenho essa empresa, né? Eu gero uns 10 empregos, eu tenho essa empresa, o Instituto Cássia Rodrigues, e eu vejo que como que as pessoas não querem sair do lugar, como que as pessoas não querem se esforçar, e eu vejo pessoas que vão, trabalham 6 meses e desistem, e eu sou da época que eu não desistia, que eu sou resiliente, eu sou valente para a vida, filha de uma mãe valente, que tem 85 anos, ainda está à frente da escola dela. Eu tenho uma irmã minha que tem 3 anos a menos do que eu tenho 59, ela tem 57, né, 56, e ela é frágil, ela cada dia vai trabalhar, cada dia está com a doença, mas ela não quer se analisar. Ela acha que as coisas são físicas, e aí vai me dando muita dor no coração. Eu tenho uma minha irmã mais nova, já tirou um rim, tá, tem lúpus, e aí eu vejo, puxa vida, eu sou psicanalista, eu consegui melhorar a minha vida, eu consegui fazer a vida do meu marido ser diferente. Vocês terem ideia, meu marido é o mais velho da família dele. Meu marido tem 10 anos a mais do que tem 10 anos a mais do que eu, é o mais velho da família dele. Todos os 3 irmãos dele já têm a cabeça branquinha, e meu marido ainda tem o cabelo grisalho. Por quê? Porque eu dei para ele a capacidade dele olhar para dentro dele mergulhar dentro dele. E quanto mais a gente mergulha dentro da gente, nossa vida até externamente não adoece. Eu vejo a minha mãe, essa garra que a minha mãe tem, mas ela de alguma forma não soube passar essa garra para minhas irmãs. Minhas irmãs são muito frágeis, muito características desse mundo, tanto que minha mãe sempre fala, todo mundo falava que você ia ficar, além de ser fisicamente parecida com a minha mãe, eu sou também emocionalmente guerreira, e eu me sinto até menos guerreira do que ela, com menos força do que ela. Ela começou a escola com 40 anos, e quando eu comecei no Instituto Cássia Rodrigues, com medo, porque estava rompendo a sociedade para começar, ela falou, não tenha medo, eu comecei com a idade que você tem para começar, e aí já são 19 anos no Instituto Cássia Rodrigues. Então é muito legal ter esse exemplo. Aí vocês devem estar pensando, mas por que suas irmãs não tiveram a capacidade de força que você tem, que você batalha? Porque elas foram mais protegidas. Eu sou a mais velha, e geralmente o mais velho, ele é mais desbravador, ele tem que ser mais aguerrido, porque os pais botam ele para tomar conta dos irmãos. Assim, a minha irmã do meio engravidou com 16 anos, eu levei brigueiro. Engravidou de um namorado, tanto que eu tenho um sobrinho meu que nasceu em 81, quando eu tinha 21 anos. E aí eu levei brigueiro, ela não levou tanto, eu levei. Então com isso, o que foi fazendo ela ficar fragilizada para a vida? Aí hoje todas nós, 59, 56, né, 56, 57, 59, e a outra com 5 anos a menos, com 54, né, 54. Eu só sei que eu nasci em 60, ela em 63 e a outra em 65. Nós somos essa escadinha. E eu fico muito assim triste de saber que elas são extremamente diferentes. Eu vivo falando para minha irmã mais nova, você tem doenças autoimunes, eu estou aprendendo sobre doenças autoimunes, você tem lúpus, vem fazer o curso de psicanálise, nem que seja para você aprender. Ela fala, não, eu só gosto de médico. E esse eu estou falando isso porque elas falam para os outros, eu não estou expondo segredos, sabe? E elas falam, não, eu gosto da medicina. Elas ainda estão presas na medicina cartesiana, na medicina bioquímica, na medicina que não acredita na psicologia. Só que hoje nós estamos vivendo a era da medicina biofísica. É a medicina que sabe que as doenças autoimunes são doenças que nasceram no cérebro. A medicina, quando se rende para falar que as pessoas que têm doenças autoimunes, elas só vão estar
sob controle, se elas estiverem em terapia, isso já é assim, algo que dá vontade de sair correndo pela rua, gritando de alegria, porque nós sabemos que as doenças autoimunes não têm algo que possa curar, ela não tem uma cura específica, tem o controle, e não é igual, por exemplo, a uma diabetes, que você sabe aonde nasceu a doença autoimune, a diabetes ou a pressão alta, sabe? As doenças autoimunes não, as pessoas têm uma quantidade de fatores, mas ela não sabe exatamente de onde veio, porque veio do psiquismo, a doença nasceu do psiquismo, e é também o câncer também nasceu do psiquismo. Um dia desse, acho que segunda-feira, perdeu aqui em Vitória uma socialite de 62 anos. Ontem eu perguntei até a Donatella Coser, que é conhecida dela, eu conhecia de vista, filha de um ex-prefeito aqui de Vitória, uma mulher que marcou os anos 80 de Vitória, uma mulher que era irreverente. E por que morre com 62 anos de câncer de pâncreas? Por que uma pessoa morre com 62? Aí vocês devem estar falando, é projeto de Deus. Não, a medicina já está fazendo com que nós vivamos muito tempo, mas só que às vezes a gente vai tendo aquelas desistências da vida, porque a vida vai ficando difícil, aí a gente vai tendo as desistências, a gente vai querendo desistir da vida de vários fatores, e com isso, às vezes é mais fácil lutar pela vida ou adoecer. Vamos falar um pouquinho de psicossomática? Quando a gente era criancinha e a gente adoecia, o que acontecia com a nossa mãe ou com o nosso pai? Ele ia lá, tomava conta da gente, ele ia lá, ficava tomando conta toda hora, vendo se a gente estava com febre. Aí a gente cresce, aí a gente não tem mais o cuidado dos outros. Aí sabe o que inconscientemente, foi isso que Freud falou, isso que no livro Teorias Psicanalíticas Otto Fenichel fala, aí inconscientemente a gente adoece porque a gente tem o imaginário que alguém vai tomar conta da gente, alguém vai tomar conta, e às vezes ninguém toma conta. A gente está vivendo esse mundo hedonista voltado para o prazer, esse mundo narcisista, que ninguém toma conta de ninguém, e aí não adianta, ninguém vai tomar conta, ninguém vai ter pena da gente, e aí o tumor instalou, a diabetes gravíssima instalou, a pressão alta na sístole e na diástole, né, porque é pequena circulação e grande circulação, que é a sístole e a diástole no coração, que acontece a pressão alta, que a pressão alta não acontece aqui, acontece no coração, mas não tem como medir o coração, né? Então, por que a gente está adoecendo? E a gente adoece por aquelas 3 emoções negativas que potencializam doença: ansiedade em exagero, tristeza em exagero e raiva em exagero. Nós precisamos mudar isso, nós precisamos. Por que você não vem fazer psicanálise? Por que você não vem fazer psicanálise? Nem que você, não quero ser psicanalista, não quero montar consultório. Mas a partir do momento que você estiver exposto a essa teoria que eu amo conversar, essa teoria que eu amo falar, essa teoria que eu falaria assim 1000 horas sem parar, explicaria 1000 horas sem parar sobre essa teoria. Eu amo explicar às pessoas. A minha vontade, quando eu vou em alguns lugares, eu vejo as pessoas completamente, às vezes, surtadas, sabe? Minha vontade é falar, gente, vão fazer uma roda aqui, vão cada um falar o que é a dor que está pegando. Só que aí a gente está vivendo um mundo compulsivo. Na hora da dor, eu boto bebida para dentro, que eu esqueço a dor. Esqueço entre aspas. Aí vai para o cérebro, eu me dopo, eu tenho a sensação de euforia. Na sensação de euforia, eu tenho a sensação que eu não tenho problemas, mas amanhã o problema volta, porque vai passar o efeito dopaminérgico da droga, que dopa, mas volta. Eu uso, igual ontem, foi aniversário da Cássia Ellen. Ela ia fazer 55 anos ontem, ou 56. E ela morreu com uma questão de drogas. Por que a gente se droga? E aí em fevereiro, na aula online que eu vou dar em fevereiro, eu vou falar especificamente de todas as compulsões. A aula vai ser resgatando a criança interior ferida, que foi para as drogas, que foi para o remédio. Por que as pessoas estão viciadas em Rivotril? Gente, está tendo um trânsito aqui para chegar, estou parada. Alguma coisa aconteceu, está tendo um trânsito, sabe? Eu tô 18h36, que ruim, gente, que triste. Ai, gente, isso é enfrentar os problemas da vida. Ainda bem que lá no Instituto Cássia Rodrigues está a Eliane, que é minha assessora, e ela vai, eu sempre deixo para o início da terapia de grupo um teste para as pessoas irem fazendo, para poder as pessoas irem se preparando para a terapia de grupo, sabe, gente? Então, por que
que as pessoas estão tendo que viver essas questões, porque elas não dão conta de olhar para dentro delas. Quando a gente olha para dentro da gente, a gente vive melhor. Então, tudo isso que a gente conversou hoje, tudo isso que a gente foi passeando hoje, tudo isso eu uso para poder trabalhar as pessoas no momento terapêutico, no momento de abordagem psicanalítica, no momento onde a gente tem que entender que nesse encontro de terapia, ninguém se sente constrangido. Ontem eu atendi uma moça que ela falou: já frequentei vários psicólogos e nunca consegui falar. Eu atendi ontem à noite, de 20 a 22 horas. Atendi essa paciente. E quando acabou a terapia, ela falou: meu Deus, eu falei demais. Aí eu fico encantada. Por dentro eu fico super feliz. Eu falo: gente, ela nunca conseguiu falar com ninguém, e aqui ela falou e não teve o freio, ela não sentiu uma censura, ela não sentiu o olhar recriminando. Realmente, ser psicanalista é uma das coisas mais apaixonantes da minha vida. Ouvir a dor da pessoa, ouvir a mazela da pessoa, ouvir que a pessoa ela pode ter uma vida melhor, ouvir que a pessoa ela pode ter uma mudança de vida, ouvir que a pessoa pode se reestruturar, ouvir que a pessoa pode ter uma condição de enfrentar melhor a sua vida. Isso é muito apaixonante, sabe? Então, se você ama ajudar as pessoas, vem fazer dia 14, sábado agora. E aí a gente tem essa aula dia 14, aí a gente para janeiro e fevereiro. Aí a gente para janeiro e fevereiro e a gente volta em março. A março nós voltamos com o curso e a gente vai ter sábado, a gente vai ter aula técnicas psicanalíticas 1. Nós vamos ter a aula em sábado e eu vou ministrar essa aula para pessoas que vêm de fora, para pessoas que vêm daqui do Espírito Santo, que vêm da Grande Vitória. Sabe, é muito apaixonante. Hoje eu vou estar lá agora no Instituto Cássia Rodrigues, o trânsito começou a andar, graças a Deus, e eu vou estar lá ministrando a terapia, a análise, né, para os aspirantes em psicanálise, que são as pessoas que querem se tornar psicanalistas. E se você quer fazer as aulas online, quarta que vem, daqui uma semana, a doutora Flávia vai estar ministrando a aula, o Contos de Fadas da Psicanálise. Ela vai explicar como usar os contos de fada, clínica infantil, os contos de fadas à luz da psicanálise. Ela vai explicar sobre os desenhos, quando você atende criança e você manda desenhar e você não sabe o que fazer com aquele desenho, ela vai estar explicando. Ela vai estar explicando sobre a fixação oral na oralidade. Na quinta-feira eu vou estar dando aula de teorias psicanalíticas, só um módulo, de 19 às 23, horário de Brasília. As duas aulas ainda estão por R$500, a Kênia está deixando ainda. As duas aulas por R$500 e dá para você dividir no PagSeguro em 3 vezes. Vem fazer essas aulas. E assim, uma moça perguntou: nossa, mas de 19 às 23 a gente cansa? Mas não vai ter recreio? Gente, a pessoa está na casa dela, no conforto dela, ela pode levar o celular para beber água, pode levar o celular para o banheiro, pode levar o computador, sabe? Eu fico 4 horas ministrando aula e não me canso, sem parar. Tem os chats que eu respondo as perguntas. É óbvio que tem, por exemplo, teve uma aula que a pessoa me perguntou, não tinha nada a ver com o assunto, perguntou de síndrome de Estocolmo. E eu falei: isso aí não tem nada a ver. Um exemplo foi até o que aconteceu com a filha de Silvio Santos. E aí as pessoas, elas perguntam tudo, elas querem uma aula esclarecer todas as dúvidas que elas têm. Então a gente no chat, a gente responde as dúvidas relacionadas à teoria que a gente está ministrando. É relacionada à teoria que a gente responde as dúvidas. Não dá para responder as dúvidas abrangentes. Igual eu vejo na hora que eu faço os lives, que as pessoas começam a perguntar, eu falo, igual eu falei de resolvendo conflitos. Aí a pessoa pergunta: e o narcisista? E não sei o quê. Não tem, gente. Se eu tô com um assunto, eu tenho que responder daquele assunto. E aí é a forma que eu encontro de ajudar. Eu respondo algumas perguntas. Obrigada, Florzinha. Como eu tô aqui nesse trânsito, tá um trânsito lento, vou mostrar pra vocês como é que tá, olha só. Tá um trânsito, ó, estão vendo? Tá maior trânsito aqui. Vocês podem fazer pergunta, que aí eu tô andando devagarzinho, dá pra olhar pra tela aqui. E Florzinha falou: nossa, você é uma excelente profissional. Nossa, você já afirmou, pode ser que eu seja só uma boa oradora, né, Florzinha? Então pode fazer perguntas, se der eu respondo aqui. E a gente está falando de como se constitui o psicanalista, como se constitui. Gente, a lua tá linda, a lua lá tá lua cheia, que lindo.
Nossa, é lindo, a vida é muito linda. Então, se vocês quiserem fazer pergunta, eu vou pegar esse trânsitozinho aqui agora ainda. 1 quilômetro de trânsito até chegar no Instituto Cássia Rodrigues. Ainda bem que eu tenho 20 minutos. Qual o tema? Aleatório, pode perguntar. Vamos ver se eu consigo. Eu estou falando do perfil do psicanalista. Eu comecei falando que eu estou indo para terapia de grupo. E a terapia de grupo é para constituir o psicanalista. E aí, se vocês quiserem perguntar, eu posso ajudar vocês. Só que, assim, se o carro andar, eu não consigo ver a pergunta. Então, não faz pergunta muito... Admiro o seu trabalho. Obrigada, Eduarda. Eduardo, acho que é Eduarda. Obrigada, Eduarda. Então, vamos lá, gente. Vocês já me seguem no canal de YouTube? Vocês têm que fazer esse canal de YouTube ser mais visto, porque eu nunca peço like, eu tenho preguiça de pedir like, eu tenho preguiça de pedir para compartilhar. Aqui em Santo André, muita chuva. Quero ser psicanalista com grande influência sua. Obrigada, Eduardo. 2 casamentos com um pedófilo e depois... Aqui, gente, é pergunta, não é para contar caso, gente. Expor a vida de vocês. Vocês acham que vale a pena expor a vida de vocês? Pensam? É perguntas. Toda doença tem um fundo de ganho. Não, toda doença ela nasce no emocional. É assim, toda doença não é desse jeito que você perguntou, não. Meu bem, casa da Renata, para de se expor. Para, não se expõe não. Não pode, a gente não pode vir para um vídeo e ficar se expondo nesse nível, né, meu bem? Aqui não é grupo de terapia, tá bom? Desculpa, gente, mas não é para contar a vida, é para fazer perguntas. Tá? Não vai adiantar nada você se expor, ninguém vai te ajudar. E as pessoas ainda vão rir da tua cara, vão achar ser boba. Tá? Então não conta a vida não, só faz perguntas. Como escolher um bom psicanalista? Marinalda, excelente pergunta, Marinalda. O melhor psicanalista é o que faz aliança terapêutica com você. Que você chega lá, você sente que você está vendo um espelho, que você está colocando toda a sua vida e você não tem vontade de parar de contar da sua vida. Você não se sente inibido. O bom psicanalista é o que faz aliança terapêutica, porque depende muito a aliança terapêutica, esse casamento de psicanalista, de analista e analisando, depende muito da condução do analista. Então ele tem que chegar na sua alma, porque todo psicanalista chega muito travado. Como é comprovado que as doenças nascem no emocional? Kelly, comprovado pela psicanálise, comprovado por todos os livros. Aí você teria que fazer psicanálise e estudar tudo que eu estudei. Todos os livros de psicanálise mostram que a doença nasce no emocional. Então a comprovação é essa, tá, meu bem? Então ela nasce no sistema límbico. A doença não nasce no físico, ela não aparece no físico. Ela aparece primeiro na cabecinha, tá? Vamos lá, mais uma perguntinha. Adorei sua pergunta, hein, Marinalda? Essa aliança terapêutica é o que faz a análise acontecer, que faz a livre associação de ideias acontecer. Vamos lá, mais uma pergunta. Deixa eu ver se tem pergunta para trás aqui, se ouviu. Perdi alguma. Já tá andando o carro. Então, a comprovação, porque como eu sou estudiosa da teoria da psicanálise, eu não sei se vocês sabem, todas as vezes que um estudioso vem falar daquilo que ele estuda, a comprovação é o estudo dele, as faculdades que ele faz, o doutorado que ele faz, as pós-graduações, e a comprovação é de Sigmund Freud, que o nosso corpo é depositário da nossa emoção. O nosso corpo reage às nossas emoções, ao psiquismo, tá? Vamos lá. E as doenças em criança também são emocionais. A doença na barriga. O bebê na barriga já sofre influência da mãe, Melissa. Dentro da barriga da mãe, ele já está recebendo toda a influência da mãe. Todo o emocional da mãe vai passando para o filho. Ah, mas o bebê que já nasce com câncer, quem ensinou? Quem ensinou o bebê a ter aquele comportamento? É a mãe. Nós aprendemos dentro da barriga da nossa mãe, né? Deixa eu fazer aqui a curva ali, vai ter um sinal. Eu vou ler essa última pergunta que foi feita aqui. Agora não dá para ler que eu estou dirigindo. É porque a gente se agride em saber que é nós que produzimos, né? É muito mais fácil saber que vem do além. Sigo você há algum tempo. Obrigado por dedicar um tempo. Sigo você há um tempo. De cá, sigo você há algum tempo. De cá, se já presta atenção no que perguntar.
tomando consciência, a doença autoimune pode ser revertida? Não. Nunca a doença autoimune instalada no corpo, ela nunca mais vai ser revertida, mas ela vai ter controle. Você vai ter controle, você vai poder ter uma doença que você vai mantê-la sob controle, igual o cara que tem pressão alta, igual o cara que tem diabetes, igual o cara que tem AIDS não está sob controle. Então, você mantém ela sob controle, revertida jamais. Instalada a doença, já lesionou sua célula. Depois que lesiona a sua célula, não tem mais jeito. Você tem que cuidar quando está no estágio 1 e 2. Por exemplo, uma rouquidão. Uma rouquidão não é um câncer de garganta. Uma gastrite não é um câncer de estômago. Aí sim você pode reverter. Mas quando é instalado, a célula já foi lesionada. Aí não tem como. O trânsito fluiu, aí não dá mais para me ver as perguntas. Mas ali no Instituto, eu vou ler essa última pergunta que está aí e eu vou falar com vocês e vou responder. Tem uma pergunta enorme, gente. Como que vocês fazem uma pergunta enorme desse jeito? Aí eu vou parar ali para poder conversar. Então, eu sei que é assustador quando fala que a doença depende da gente ver a gente, porque aí a gente sente que a responsabilidade foi colocada no nosso colo e a gente não gosta de responsabilidade. O ser humano não gosta de responsabilidade, que responsabilidade implica que depende da gente. É muito mais fácil quando a gente fala gripei porque o tempo virou, gripei porque eu peguei frio, peguei essa pneumonia, não, tô com conjuntivite que eu peguei do colega, porque aí você se isenta da responsabilidade e a responsabilidade implica mudança, mas eu sei que é difícil, tá? Chegando ali no Instituto Cássia Rodrigues, eu leio essas duas últimas perguntas, faltam 10 minutos para mim começar o grupo de terapia, mas dá tempo de eu ler essas duas perguntas e conversar com vocês. E aí, a gente vai responder essas últimas perguntas e tomara que vocês venham fazer as aulas online comigo. Eu vou adorar ter vocês como aluno da aula online. É um prazer ter vocês como aluno da aula online. Deixa eu parar, eu tenho que ter atenção para entrar aqui, gente. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Se fosse assim, os médicos ficariam doentes. Gente, é muita pergunta que tá. Já fugiu ao meu controle as perguntas. Vocês perguntam para fazer debate, né? Vocês me cansam, hein? Vocês gostam de fazer confusão, hein, gente? Ô, preguiça que dá de vocês. Eu vou ver ali se consigo ler essas perguntas e responder. Porque, na verdade, a pessoa não pergunta. A pessoa quer defender a tese, né? Tá aí um perfil que tem que ser analisado, hein, gente? Pergunta para debater? Ai, me economiza, gente. Não me gasta, não. A minha camisa me economiza, não me gasta. Tem que ser feita rápido. Vou parar ali rapidinho e vou responder a vocês. Vamos ver as perguntas aqui. A meio visual. Vamos lá. Sigo você há algum tempo. Essa eu já respondi. Como ser mais forte? Fazendo análise para o autoconhecimento. Doutor, existe algum estudo em andamento para ter algum remédio milagroso que realmente cura a depressão? Não existe remédio milagroso. Milagre não existe no mundo da psicologia. O que existe é análise. A milagre para curar a depressão é análise. É possível transformar doença. É óbvio que não tem que sair do psiquiatra, não, tá? Psiquiatra e análise. É possível transformar doenças em experiência emocional em arte? Não sei. A meio visual. Doutora, todo tipo de vício tem cura? Não estou falando de drogas lícitas, então não sei do que você está falando. Entendi, obrigado. Qual a diferença entre bipolar e border? É muito complexo, Florzinha. Vai lá no meu canal de YouTube, que tem vários vídeos que eu postei de border. E de border você pode comprar o livro da doutora Ana Beatriz, Corações Descontrolados. Por que a psoríase é uma doença emocional tão grave? Porque e não é uma doença emocional tão grave. A psoríase é uma doença autoimune, porque atinge o maior órgão do corpo. Gostaria de saber a resposta dessa pergunta enorme. Que pergunta enorme.
Doutor, existe algum estudo dessa pergunta? Se existe estudo milagroso para resolver? Não, não existe não. Nada, milagre não existe. Milagre só quando é sobrenatural. Quando está com câncer 4, que a medicina falou vai morrer daqui a uma semana, aí é o milagre que Deus entra. Gratidão por dedicar sempre um tempinho para nós. Sim, é complicado saber que a doença da criança vem da barriga criada pela mãe. Isso é um peso mais para nós. Não é peso, é responsabilidade. Já está parecendo que você é vítima. Responsabilidade. Doutora, amei Vitória, fui na ilha também. Obrigada. Obrigada por amar Vitória. O que fazer então quando damos conta que estamos sentindo vem do emocional? Fazer análise, Aline. A saída é análise, é se conhecer. Concordo com o que a senhora afirmou. É possível transformar a doença em experiência? Já li. Obrigada por responder. Vício de sexo. Ai, meu Deus. Vício de sexo, vai procurar um dependente de sexo anônimo. Mãe tem culpa do filho ser gay? Gente, vou responder não, gente. Gente, mãe não tem culpa de nada. A mãe às vezes tem responsabilidade, não é porque é ser gay. Pelo amor de Deus. Pelo amor. Ó, gente, quando eu abro para perguntas, eu vejo o quanto vocês estão malucos, tá bom, gente? Ó, beijo no coração. Tchau. Gente, Silvana, vai fazer análise, vai. Você deve matar seu filho emocionalmente, hein? Vai fazer análise, né, Gracinha? Quando eu libero para pergunta, eu vejo a malucagem que tá na cabeça de vocês. Gente, beijo no coração. Tá bom, gente? Tchau, tchau.